João capítulo 20, no verso 1, nos diz assim que no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, sendo ainda já escuro. A Bíblia diz que ela sai de madrugada. Mateus diz que ela sai com algumas mulheres, mas é João quem a destaca. Maria de Magdala. O que elas foram fazer lá? Elas foram embalsamar o corpo de Jesus. Madrugada na Bíblia fala-nos de sacrifício, horário de esforço, causa-nos um esforço, querido. E sendo ainda já escuro, o texto não para por aí, sendo ainda já escuro. Escuridão fala-nos de tempos difíceis, tempos nebulosos, tempos de dor, tempos de aflição. Os discípulos estavam vivendo um momento de aflição, um momento de perseguição, porque conforme aconteceu tudo aquilo a qual Jesus havia dito acerca da sua morte, e ferindo o pastor, as ovelhas seriam dispersas. Eles estavam enfrentando dias terríveis, dias difíceis. Mas o sentimento dessa mulher era tão grande que ela sabia que aquilo a qual Jesus havia feito por ela, jamais ela poderia pagar. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Nada, queridos, nada que nós fizermos poderá pagar o que o Senhor fez por nós. Nada. Mas ela, sabendo que nada que ela fizesse poderia pagar, então ela decide agradá-lo. Ela decide adorá-lo. Ela decide servi-lo. E ela decide segui-lo. Note que o texto nos fala de dias difíceis, mas mesmo assim ela foi. Maria tem perseguição, mas mesmo assim ela foi. Maria, é perigoso sair essas horas, mesmo assim ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para as barreiras, ela decidiu ir. Note, queridos, que ela sabia que tinha 3 tipos de impedimento para essa mulher não chegar até Jesus. O objetivo desta mulher é embalsamar o corpo de Jesus. E esses 3 impedimentos ela sabia que iriam estar ali. Mas ela decide ir. Que fé, que amor, que convicção. Primeiro, era uma pedra de 1000 quilos para rolar. O que uma mulher sozinha, ou com algumas mulheres, iriam rolar essa pedra, iriam aguentar rolar essa pedra? Jamais. Mas não foi impedimento, ela foi. Mas havia outro, o segundo impedimento, que era selo romano. Um à direita, outro à esquerda, era inviolável. E quem violasse perderia sua própria vida. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela não temeu a sua vida, ela foi. Segundo alguns escritores, lá também tinha uma guarda de soldados, eram 16 soldados que estavam ali para guardar o túmulo. Porque os fariseus temiam que alguém fosse lá, algum dos seguidores fossem lá e roubassem o corpo de Jesus e dissessem que ele havia ressuscitado. Então estavam ali os soldados para guardar o túmulo, mas isso não foi impedimento para Maria. E quando ela chega lá ao sepulcro, a pedra não foi impedimento, selo romano não foi impedimento, soldados não foram impedimento, e nem o próprio Jesus estava lá. Que amor é esse? O interessante é que quando ela chega próximo ao túmulo, ela vê que o túmulo está vazio.
Ela chega no túmulo, ela vê que o túmulo está vazio, ela sai desesperada. Ela corre desesperada e vai avisar a Pedro e a João. A Bíblia diz, o discípulo a quem Jesus amava. Eu gosto muito deste versículo porque João não tem problema de autoestima. É o único que diz, o discípulo a qual Jesus amava. E a Bíblia diz que ela foi até Pedro e até João e contou-lhes o sucedido e disse, olha, ele não estava lá, ele não está lá. Roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Jesus. Eu não sei onde puseram. O interessante é que os dois discípulos, a Bíblia enfatiza que os dois saíram correndo juntos. Juntos quer dizer lado a lado, com o mesmo objetivo, indo para o mesmo lugar, em busca do mesmo propósito. Mas algo acontece, Pedro fica para trás. Eu não sei o que se passou com Pedro, porque Pedro ficou para trás. Talvez um sentimento bateu ali em seu coração, o sentimento de haver negado a Jesus, e isso desmotivou Pedro a correr. Os seus passos foram diminuindo. Pedro foi parando, Pedro foi se cansando. Eu não sei se foi o cansaço, queridos, eu não sei, mas o importante é que Pedro continuou. Pedro não parou, Pedro prosseguiu. Ei, o que tem te feito desmotivar? O que tem feito você diminuir a sua caminhada? Ei, não pare, prossiga, vá avante, vá em busca do alvo a qual você tanto procura. Vá em busca de Jesus. Eu estou cansado, ou eu estou cansada. Não pare. As minhas forças estão acabando. Não pare, prossiga. A Bíblia diz que João prosseguiu. A Bíblia diz que João correu mais que Pedro. João ultrapassou a Pedro. Mas quando João chega, queridos, ele para em frente ao sepulcro e algo me chama a atenção, que ele abaixa, ele vê ali os lençóis a qual cobriam o corpo de Jesus, e ele para na porta do sepulcro. Ei, às vezes corremos tanto, estamos parados. Ei, não pare, porque você parou na porta. Prossiga, ultrapasse essa barreira, entre pela porta. A porta, querido, significa Jesus. Não fique parado na porta, entra pela porta, atravesse a porta. A porta é Jesus. O que me chama a atenção é que vem Pedro, mesmo atrás vem Pedro. A Bíblia diz que ele chega até a porta, ele vê o que João viu, ele vê os lençóis ali, mas ele não fica parado na porta, ele atravessa a porta, ele entra no sepulcro, ele entra no túmulo. E quando ele entra, queridos, a visão muda. A visão não é a mesma qual ele viu pelo lado de fora. Quando ele entra, ele vê algo mais além. Ele não só vê somente os lençóis a qual cobria o corpo de Jesus. Ele vê o lenço dobrado. Segundo alguns acreditam, dizem que a tradição judaica, dizem que quando um nobre ia num restaurante, ele gostasse muito daquele local, daquele restaurante, gostasse muito do atendimento, da maneira que ele foi recebido, da comida,
Ele deixava o lenço dobrado, significando que eu gostei muito, eu vou embora, mas eu volto. Isso significa que João disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E nos levará, o Senhor nos levará para estar junto dele para todo sempre. Breve Jesus virá. Significa o lenço dobrado, significa que ele voltará. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ei, você que está na porta, não fique na porta, ultrapasse a porta. A porta é Jesus, ele está voltando. Breve vem buscar a sua igreja, breve vem buscar a tua noiva. Prepara-te. Não faça como João, faça como Pedro, entre pela porta. O interessante, querido, que eu posso fazer uma conjectura. Eu imagino Pedro lá dentro, porque Deus, ele nos deu o poder para influenciar. Eu imagino Pedro ali dentro dizendo, estendendo a mão: vem, João, ultrapasse essa porta, João, vem, João. A Bíblia diz que quando João entra no sepulcro, quando João entra no túmulo, a Bíblia diz que ele viu, a Bíblia diz que ele creu. Jesus voltará. Ei, faça como Maria Madalena, ultrapasse as barreiras, ultrapasse os obstáculos. Mas ninguém me ama. Eu te amo, diz o Senhor. Mas ninguém me quer. Eu te quero, diz o Senhor. Mas ninguém me aceita. Eu te aceito, diz o Senhor. Ei, vem para Jesus. É tempo de ultrapassar a porta, porque a porta é Jesus. Não fique parado, entre pela porta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.